boa noite, reinantes. Como estão? Boa noite. Sejam bem-vindos os que já estão aqui chegando comigo ao vivo. Estamos ao vivo para mais um encontro especial, um encontro que já foi programado. Nada por acaso, tudo propósito. Boa noite, vai chegando a Alana, seja bem-vinda, querida. Estamos chegando agora ao vivo para mais um encontro, mais uma interação, mais um estudo, mais um conhecimento aqui da Palavra de Deus, sabedoria. Estamos buscando conhecer mais e aplicar, porque o que nós fazemos aqui só é sabedoria se aplicarmos no nosso dia a dia, para desfrutarmos a vida diária. É assim que vive o reinante, reinando em vida. Você sabe, né? Que você reina em vida. Você não vai reinar só depois que você fechar os olhos, não. Você já reina em vida. Porque você é um reinante, você não é apenas um filho de Deus. Além de filho, você reina, porque nós estamos vivendo o reino de Deus. E é com esse propósito que nós estamos aqui hoje, nessa noite, noite de quinta-feira. Como está a sua noite aí? Onde você se encontra? Qual o estado que você está? Eu continuo aqui, em Belém do Pará. Eu estou aqui numa ilha de Caratateua, na orla de um rio, né? Porque aqui nós temos praia de rio, de água doce. Não sei se você está aí em algum estado que você esteja com o clima bem friozinho, na beira do oceano, não sei onde que você se encontra, mas eu estou em Belém do Pará e estou aqui num calor de 40 quase 40 graus. Mas à noite esfria um pouquinho, mas nós temos sempre que estar com um ar-condicionado ligado, um ventilador, seja o que for, mas nós precisamos. Porque quem conhece Belém do Pará, o estado do Pará, é quente, tá, queridos? Não existe aqui tempo frio, não. Aqui tem tempo chuvoso. Mas a chuva não passa, não tira o calor, não. Às vezes até aumenta. Então nós estamos aqui hoje para continuar o nosso estudo no livro de Provérbios. Boa noite, Valquíria. Seja bem-vinda, querida. Estamos aqui nessa noite fazendo novamente o nosso encontro acontecer na presença do Senhor, glorificando a Deus, nos alegrando na presença do Espírito Santo, não é verdade? Então, para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui falando. Boa noite, querida. Falando da palavra de sabedoria escrita aqui no livro de Provérbios. Hoje nós vamos abordar os temas que são variados. Você sabe que o livro de Provérbios, ele aborda temas variados. São conselhos para nós aplicarmos no dia a dia. Não são palavras para a gente apenas ouvir, é para a gente aplicar. Boa noite, Helena, minha amiga Helena. Seja bem-vinda, querida. Que bom as mulheres estejam aqui entrando ao vivo comigo nessa live. Só mulher de Deus, mulher poderosa no Espírito Santo. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Então nós estamos abordando hoje o capítulo de Provérbios, sabedoria de Deus doada a Salomão, no capítulo 22. Nós já estamos chegando já mais da metade, né, do livro, e nós pretendemos um capítulo por dia. Por isso não podemos nos ater muito assim em alguns versículos. Deus no comando, minha amiga, que amo para sempre. Ok, obrigada, Helena. Deus está no controle, no comando de tudo, inclusive da nossa vida. Esse encontro aqui já faz parte da vontade de Deus e do encontro marcado para a gente estar nessa noite aqui. Tudo programado por Ele, tudo propósito dEle. Nós vivemos o propósito de Deus. Eu vivo o propósito de Deus para a minha vida. Você também. Por isso estamos aqui online, eu online, você aí, eu aqui e a gente aqui interagindo através dessa ferramenta maravilhosa
de Deus, que é a internet. Então vamos começar a nossa leitura do livro de Provérbios no capítulo 22, que diz no versículo 1: o que tem Deus hoje para passar para nós? Vamos saber? Vamos aprender juntas? Eu te convido, entra nesse mundo agora, pede a Deus aí que te dê o entendimento, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que está aqui é o mesmo que está aí, é um só Espírito. Pede para Ele te dar entendimento, discernimento, sabedoria, para você ouvir essa palavra e ser assim, ó, luz na tua vida. Vamos juntas? Começa assim. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha que palavra de sabedoria, que coisa mais incrível. A esta palavra aqui, nós vamos procurar entender o que foi dito aqui a respeito de ser estimado, o bom nome. Como assim? Como assim que o bom nome a gente gosta? As pessoas gostam tanto de riquezas, de ouro, de prata, e tem algo mais valioso do que essas coisas na vida? Vamos ver se tem mesmo, porque a palavra de Deus vem dizer que tem coisa que tem muito mais valor. E ele diz aqui que, ó, o bom nome. O que seria o bom nome? É muito mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O bom nome. Eu vou dar um exemplo para você. Sabe que tem gente que diz assim: eu não tô nem aí o que falam de mim, que falem bem ou mal, mas falem de mim, digam o que quiser. A pessoa diz que não tá nem aí, não tá nem vendo, tô nem aí, tô nem aí. Lembra das pessoas que vivem dizendo isso? Mas deixa eu te dizer, nem sempre isso é verdade. Porque eu vou dar um exemplo para você. Digamos que você chega ali em algum lugar da rua que você mora, vem alguém te procurar e pergunta lá na esquina da sua casa: você conhece, vou falar de mim, alguém chega ali na esquina da minha rua e diz assim: você conhece a Mari? E aí a pessoa diz: conheço, sabe, aquela isso, aquela aquilo, caloteira, compra e não paga, briga com todo mundo, é isso, não presta, ppp. Aí essa amiga chega com você e diz assim: querida amiga, eu cheguei ali na esquina e quando eu perguntei de você, eu escutei isso e isso a seu respeito. Você acha que eu vou ficar feliz? Você acha que eu vou dizer: que bom, que lindo, foi mesmo? Eu não tô aí não, eu acho isso muito bom, isso tá tranquilo para mim. Isso não é verdade. Isso vai me aborrecer, isso vai me deixar triste, no mínimo eu vou ter um sentimento ruim. Porém, se alguém chegar e disser assim para mim: Mari, eu cheguei ali na esquina e perguntei se a vizinha sua te conhecia. A amiga, ela disse: a Mari, aquela moça maravilhosa, alegre, que fala de Deus, é uma menina boa, ajuda todo mundo, todos a amam, é uma excelente pessoa, gosta de doar, de ajudar os outros. O que eu vou sentir? Me diga. Felicidade, eu vou me sentir muito feliz disso. Então, isso é ter um bom nome ou um mau nome. Quem diz que não se importa, na verdade, não está sendo verdadeiro, não. Porque quem gosta de ser mal falado? Ninguém. Isso é uma maneira da pessoa desabafar ou algo assim que não é muito verdade, não. Eu sou sincera, eu gosto que alguém diga que falaram bem a meu respeito. Esse é o teu bom nome. Mas vale o bom nome do que muita riqueza. Imagina você saber que todo mundo fala que você é caloteiro, que você é mau caráter, que você é isso, que você é aquilo, e você vai achar que isso é bom? Claro que não, não é verdade? Então é disso que fala o versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Porque pode dizer que você é rico, tem dinheiro, mas é um mau caráter. Do que adianta ter muita riqueza e um nome no lixo, na lama?
Outra coisa, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. É ser querido, é ser amado. Quem não gosta de ser querido, ser desejado, ser amado, ser uma pessoa que todo mundo gosta de receber, ser estimado, é exatamente isso. Então, quem não gosta disso? Quando a pessoa diz para mim que não tá nem aí para esse tipo de coisa, que não vive a ver que o outro não paga as suas contas, viu? Gente que diz assim, fulano não paga minhas contas, tudo bem que eu não preciso agradar a todo mundo. Mas está se falando aqui de caráter, de ter bom nome e ter boa estima. Ser alguém que vive corretamente, que tem um nome limpo e que tem um caráter bom. É disso que está se falando. Entendeu? É aqui que Deus fala. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. É isso que Salomão está dizendo aqui, porque ele era um homem rico, muito rico. E ele vem dizer que ter um bom nome é melhor do que ter toda a riqueza e todo o ouro e toda a prata? Olha quem nós estamos, quem falou isso aqui? Salomão. Um homem que não teve nem terá um mais rico do que ele na face da terra, no planeta Terra. Mas ele termina dizendo que o nome bom é ainda mais valioso do que muitas riquezas. Continuando no versículo 2 diz, o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Viu? Você que acha que só quem é abençoado é o que tem dinheiro, está enganado. O pobre e o rico, todos eles, os dois, quem faz é o Senhor. Então a pobreza não é do diabo. Tem gente que diz, tudo bem, ninguém quer ser pobre. Verdade, quem que quer passar necessidade? Quem que quer? Se os dois são feitos, olha aqui, ó. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Se os dois é uma opção, qual você escolheria ser? Os dois faz o Senhor. Então, eu escolheria com certeza ser abençoada, porque Jesus disse que nós deveríamos ter uma vida com abundância, e ele veio para isso. Ninguém quer a pobreza, ninguém só é pobre mesmo. Quem não pode não tem opção, porque se tiver, a pessoa vai querer a bênção que Deus nos prometeu através de Jesus, disse que nós teríamos, ele veio para isso. Então, se Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância, nós temos direito a ser esta pessoa abundante, não é isso? Próspera em todas as áreas, porque prosperidade não é só riqueza financeira, é ter família boa, casamento feliz, essas coisas que todos nós desejamos. Poder fazer o que quiser, comprar o que quiser, comer o que quiser e vestir a roupa que bem desejar. Essas coisas que nós temos a liberdade como filhos de Deus. Eu não posso dizer exigir, né? Ninguém pode exigir de Deus nada disso. Mas é o que a gente espera dele. Porque é palavra, promessa dele, de Jesus. Diz no 3º, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O simples é aquela pessoa inexperiente, desavisada, né? Sem malícia, sem entendimento. Porque olha o que diz, o prudente vê o mal e se esconde. Não é verdade? Ninguém quer, ele se desvia do mal. Esse é o prudente. Mas tem aquele que não tem entendimento, não é prudente. Nós podemos dizer que nós já vimos pessoas aqui que elas não têm entendimento, que elas não são prudentes, e elas terminam entrando em confusão por causa disso. O simples aqui é nesse sentido. A pessoa não tem o discernimento, o entendimento e nem a prudência, e termina aqui, ó, que não se desvia do mal, termina entrando, caindo em armadilha, passa adiante e sofre a pena de não ser uma pessoa prudente. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra à vida. O galardão da humildade. Olha só, a humildade é um galardão. Quem é humilde recebe um galardão, que chama galardão da humildade.
O que acontece quem tem? E o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. Galardão da humildade e o temor ao Senhor são riquezas que nós devemos ter. Seja humilde. Ter a humildade é ter um galardão. Como riqueza, olha isso, honra e vida. Como o valor que tem é ser humilde, não é verdade? Porque tem gente que é arrogante, orgulhosa, se acha a última bolacha do pacote e termina que não tem esse galardão que é a humildade. Perde, inclusive, a honra e não tem uma vida segundo a vontade do Senhor. Porque ele disse que não tem, quem tem o temor do Senhor tem vida, honra. Espinhos e laços, versículo 5, tá? Nós estamos no capítulo 22 de Provérbios, no versículo 5, atualizando você que chegou aí. Nós estamos fazendo esse estudo. Deus é lindo. É sim, Helena. Deus é lindo, é bom o tempo todo, é maravilhoso, é misericordioso, ele é tudo. Diz no versículo 5, espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Guarde a sua alma e se afaste do perverso. O que guarda a sua alma, olha só, o que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. É porque o perverso é espinho e laço. Então, se afaste de quem tem esse tipo de comportamento. Andar com quem é perverso termina caindo em armadilha, em laços. E é espinho também. Então, a palavra aconselha aqui, ó, retira-se para longe deles. Se afasta de quem é do mal. Quem pratica, quem planeja, quem faz parte. Se retire. Isso é um conselho maravilhoso para você fazer, para você usar, para você adquirir, é se retirar sempre que você vê que alguém é perverso, você não se acompanhar com essa pessoa, tá? Isso é sabedoria. Ensina a criança no caminho que deve andar, ó, versículo 6. Você muito já ouviu esse versículo, não é isso? Nós ouvimos quase sempre falando a respeito de educar os filhos na presença do Senhor. Então, muito é pregado esse versículo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse é um ensino de Salomão, esse é um conselho. Se você ensinar os teus filhos os caminhos certos que ele deve andar, ainda quando ficar velho, diz a palavra aqui, que não se desviará dele. Isso tem verdade, muita sabedoria nesse ensino. Por quê? Como é que você hoje lembra do caráter, vê o caráter que você tem, se não é por aquilo que você foi ensinado através dos seus pais? Eu não quero dizer que todo filho sempre obedeceu e fez aquilo que os pais ensinou. É verdade que tem uns que são meio desobedientes, não é verdade? Mas eu vou dar o meu exemplo. Eu sei que do que eu aprendi dos meus pais foram bons caminhos. E por eles eu até hoje caminho. Porque aprendi com meus pais quais eram os caminhos bons que eu deveria andar. Os conselhos do meu pai, a disciplina mesmo. E eu aprendi, gente, não só na base do conselho, não, do sentar e educar, sentar e conversar, não. Eu aprendi as duras penas. Na minha época, o chinelo era palmatória, era a pedagogia que a gente conhecia, tá? A psicologia que eu conheci era o chicote. E esses caminhos que hoje eu ando, eu devo muito a essa disciplina. Porque eu sei que hoje não se pode fazer isso. Existe toda uma proteção, uma legislação que protege as crianças desse tipo de pedagogia, né? De psicologia paterna. Mas se hoje você ensina usando
usando do que se faz hoje, da psicologia, da pedagogia, do ensino, da educação atual, você ensinar os caminhos bons a seu filho, não precisa ser na palmatória, na verdade, basta você saber ensinar e principalmente os ensinos que constam aqui na palavra do Senhor. Ensina aos teus filhos a palavra de Deus, ensina desde cedo o que é certo, o que agrada a Deus, o temor ao Senhor, falar para ele da salvação em Cristo. Isso é bom. As crianças dentro das igrejas hoje existe todo um tratamento especial e eu acho muito lindo quando você permite que seu filho conheça a Deus desde cedo, porque eu me arrependo de não ter conhecido Deus antes, de não ter entrado para a vida cristã. Eu não digo para religião, entendeu? Porque Cristo não é religião. O cristianismo é um estilo de vida. Então, eu demorei muito tempo para entender isso. Mas hoje eu estou nos caminhos do Senhor e acredito que você deveria e deve fazer isso com seus filhos o quanto antes. Se você tem filhos, ensina eles os caminhos certos. E não tem caminho melhor do que o caminho de Deus, não é isso? Continuando no 7 diz: o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Nem vou comentar porque, na verdade, todo mundo conhece quando empresta um dinheiro, toma emprestado, fica devendo a alguém, é servo. Naquela época era bem mais forte essa palavra. Hoje, você pode até levar um calote. Ninguém mais fica servo de ninguém, ainda que esteja devendo. Muito pelo contrário, hoje em dia o devedor, o que ele faz? Ele te afronta e diz logo na sua cara que não vai pagar ou que não vai tirar. Eu já ouvi assim mesmo: olha, eu não vou tirar da boca dos meus filhos para te pagar. E o que eu poderia dizer diante de uma palavra dessa? Me diga. De alguém que tinha muita fartura até, não era alguém pobre que estava falando isso para mim, era alguém mesmo que não tinha um bom caráter para pagar o que devia. Mas aqui a palavra diz que o rico domina sobre o pobre, tá? E o que toma emprestado é servo do que empresta. Sinto muito, mas a palavra de Deus que você passa a ser servo daquele que te emprestou. Deveria ser dessa forma, não é verdade? Mas hoje em dia, se você empresta, corre o risco de um grande calote. A não ser que você conheça bem a pessoa, seja uma pessoa do seu meio, que você saiba do caráter dela. No 8 diz: o que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Pois é. Semear injustiça, alguém que é injusto semeia o mal, o que não é justo, vai colher o quê? Vai colher mal, vai colher males, e a vara da sua indignação falhará. Não adianta ficar indignado alguém que semeia justiça. Vai se indignar com o quê? Se semeou o mal, vai ficar indignado por quê? Vai colher. Se hoje a pessoa que semeou o mal está colhendo, não deve nem sofrer, nem ficar indignado. Sabe o que a pessoa deve fazer? Perguntar-se: onde foi que eu plantei essa semente para mim estar colhendo isso? Pode ter algum fundamento lá quando você plantou e não lembra que semeou. Então diz aqui, ó, o que semeia a injustiça, porque tem gente que semeia o mal e esquece. Passa um tempo, está colhendo o fruto e fica indignado. E isso não deveria, né? Porque plantou e esqueceu do que plantou. No 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lembra que Deus diz que quem ajuda o pobre, trata bem o pobre, recebe o benefício de Deus? Recebe o benefício de volta? Aqui está, ó: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Ah, mas não tem nem dúvida disso. Lá no Salmo 1 diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E aqui diz: lança fora. Ou seja, onde você não sentar na roda com o escarnecedor, não haverá contenda. Mas se você não lançar fora
não sair fora desse tipo de gente que escarnece, que zomba daquilo que você crê, da sua fé, da sua postura, da sua crença. Tem gente que zomba da sua crença. Então, lança fora. Nem dá ouvidos. No versículo 11 diz: o que ama a pureza do coração é grácil no falar, terá por amigo o rei. 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Busque o conhecimento. E os olhos do Senhor te conservará. Isso é muito bom, é muito maravilhoso. Mas as palavras do iníquo, ele transtornará. Aquele que pratica a iniquidade, o erro, o pecado. Este aqui, Deus o transtornará. No 13 diz: o preguiçoso, um leão está lá fora. Diz o preguiçoso. Olha o que o preguiçoso diz. Nós já ouvimos em outro provérbio, capítulo aqui, essa palavra. Olha, o preguiçoso diz, ó, um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. O preguiçoso não gosta de sair nem de dentro de cima da cama. Por isso ele diz que tem um leão lá fora. Sai fora, preguiçoso. O leão já foi embora. Mas ele continua dizendo: tem um leão lá fora, tá? Eu não vou sair para trabalhar porque tem um leão que está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Meu Deus. 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Gente, quem é a mulher estranha? É aquela que você não conhece, não é isso? Mas aqui o Senhor está falando, mulher estranha é aquela mulher que não é a sua. Para você que é casado, esta é a mulher estranha. Cova profunda é a boca dela. Sabe por quê? Porque é aquela mulher estranha que seduz você, que aos seus ouvidos diz palavras doces, maliciosas, gostosas de ouvir, e faz você, que é um desavisado, cair na armadilha das palavras boas e doces. Em outro capítulo de Provérbio, nós falamos aqui, Rodrigo Santos, meu esposo, está assistindo a live. Seja bem-vindo, meu querido amado. Assista a live da sua esposa e aprenda a ser mais sábio do que você já é. Esta aqui é a palavra de Salomão. E eu estou aqui transmitindo ela, inclusive para você, que precisa ser cada dia mais sábio. Diz então que a cova, e uma palavra muito boa, viu? Você que é casado, meu esposo, estou pregando aqui para você, que diz assim: cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Se Deus estiver irado com você, você vai cair, ó, na lábia da mulher estranha. Mulher estranha é aquela que não é a sua esposa, aquela que fala bonito e lhe convence de muitas coisas, que você termina caindo no laço, numa cilada. É isso que Deus está falando aqui. E olha, às vezes Deus está irado aqui, ó, e diz que quando Deus se ira, ele deixa você cair lá nessa armadilha. Só Deus para te tirar dela também, ter misericórdia de você e tirar você dessa armadilha, dessa cova. É uma cova profunda. Você sabe o que é uma cova profunda? É um buraco muito fundo que você cai quando você encontra uma mulher estranha que tem boas palavras para te falar. É um conselho, hein? Que o Senhor está aqui, ó. Salomão tinha muita sabedoria, e quando ele diz isso, e olha, Salomão tinha 1000 mulheres. Mas as mulheres que ele tinha eram mulheres dele, não eram estranhas. Entende? Eram esposas e concubinas de Salomão.
E aqui ele diz que ao homem casado, a mulher estranha é cova profunda, a boca dela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Você oprimiu o pobre para se enriquecer, ou para tirar e dar ao rico, vai acontecer que você vai ficar pobre. Isso é Deus que está falando, que você ficará pobre, empobrecerá por oprimir ao pobre. O pobre é protegido por Deus. Aqui nós já vimos que ele diz que ele faz o rico e faz o pobre. Então, se Deus faz o pobre, você está mexendo com aquilo que Deus criou, que Deus fez. E quando você agrada a Deus, você cuida bem de alguém necessitado, você abençoa, tem misericórdia, você está agradando a Deus. Ele também já falou isso aqui em Provérbios. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Inclina os ouvidos. Não feche os ouvidos para esta palavra, para os conselhos que estão aqui escritos. Porque diz a palavra que se guardas no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, é coisa agradável. A palavra que aqui está passando para você, esses conselhos, se você inclinar os ouvidos e aplicar na sua vida diária, imagina se não há sabedoria em você aplicar todos esses conselhos aqui que Deus está te dando através da sabedoria divina, que isso aqui foi inspirada pelo Espírito Santo, a quem escreveu esse livro. Imagina se você não vai ter uma vida agradável, porque não existe aqui um conselho mau. Aqui só tem conselhos de sabedoria para você desfrutar a tua vida diária com muito mais prazer, com muito mais alegria, com muito mais liberdade, com tudo mais. Porque Deus ama aquele que ouve os bons conselhos. Ele diz, guarda os meus mandamentos. Jesus diz que aquele que ouve a palavra dele e guarda, esse o ama. Então é a mesma coisa que está se ouvindo aqui em Provérbios, que se tu guardar no teu coração e aplicar em todos os teus lábios, isto é coisa agradável. Agradável a Deus ver você fazendo isso. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Olha essa pergunta, é uma pergunta longa. Pare para raciocinar, para refletir. Olha a pergunta. Ele diz primeiro no versículo 19, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Ouça isso. A instrução será dada a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Isso é a instrução que está dando aqui. Ouça essa instrução que está sendo dada
daqui desse versículo 19 em diante. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Você entende? Isso é forte. Isso é muito forte. Não oprimir ao pobre porque ele é pobre. Sabe que tem gente que tem prazer em pisar nos outros, em humilhar, porque está num patamar superior, numa posição superior, e gosta de oprimir a pessoa só porque ela é pobre, pela própria situação de pobreza dela, sabe que ela não tem condição de reagir, porque ela não tem posses para reagir e nem para se defender. Então, esse conselho aqui, este ensino, essa instrução, diz aqui mesmo qual é o efeito disso, qual a consequência. Olha, não roubes ao pobre porque é pobre. Imagina alguém roubar um pobre porque ele é pobre. Ainda diz aqui, nem oprimas em juízo ao aflito. Pessoas que levam o outro à justiça. Não oprimes, olha, e persegue às vezes a pessoa em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa dele. Saiba disso, o pobre tem a Deus para defender a sua causa. Você que acha que porque você tem condições financeiras, você está acima da lei até e da justiça, e às vezes leva uma pessoa aflita e angustiada à justiça, mesmo sabendo que a pessoa não está em condições, mas você a persegue porque você sabe que ela é pobre, porque ela não vai poder se defender. Saiba que tem Deus aqui, ó, como defensor destas pessoas. Deus olha exatamente a condição e a situação em que este fato pode estar acontecendo. Se você já fez isso algum dia, saiba que ou vai fazer, ou pretende fazer, é um conselho que Deus está te dando aqui. Não faça. Porque você às vezes pode estar tirando o último pão que essa pessoa tem na sua vida para os seus filhos, e às vezes você impiedosamente, por um valor até pequeno, você persegue uma pessoa sem condições financeiras, por ser pobre, não poder se defender e nem te pagar. Você entende o que Deus está falando aqui? O que é uma pessoa aflita? Uma pessoa que está aflita é porque ela não tem condições, às vezes, de saldar. Vou dar um exemplo. A pessoa não está em condições de saldar um débito com você, e você, porque a pessoa é pobre, você se aproveita disso e vai afligir mais ainda essa pessoa, oprimir mais ainda ela em juízo, executando, às vezes, um valor que nem vale a pena, mas só por vingança. Gente, eu já ouvi gente em juízo dizer assim, não é pelo valor, é pela audácia de não me pagar, de me enganar. E não vê que às vezes a pessoa que está vivendo isso, essa situação, é por uma situação. É claro, eu não vou aqui dizer que não tem gente realmente, e mesmo sendo pobre, é mau caráter. Sabe que não vai poder e às vezes quer viver uma situação que não pode e se mete às vezes em confusão, porque além de pobre, às vezes também é imprudente. Quer viver além daquilo que não pode. Mas não é desse fato que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que oprimem e roubam o pobre e oprimem em juízo a pessoa que já está em situação de carência. Você entende isso? Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Sabe o que é despojar? É tirar o último que essa pessoa tem como herança, com o último bem que ela tem. Despojar é depois de uma guerra. Antigamente, quando era vencido, porque quando em juízo você termina vencendo uma causa, sabe o que acontece? Você fica com os bens daquele que perdeu, não é verdade? Digamos que você está executando um pobre coitado que só tem a casa de morar. Vamos tratar dessa forma.
Você emprestou um dinheiro, a pessoa só tem um bem e você penhora esse bem e despoja ela. Você termina ficando com a única coisa que restou dessa pessoa. Você toma posse daquilo que é dela. Isso é o despojo, porque no passado era tratado o despojo quando um povo, uma nação entrava em guerra com outra e vencia, ela tinha direito a entrar naquela cidade e tirar todos os bens daquela nação, daquela tribo que era vencida. Ali eram os despojos, entende? Quando Abraão deu o dízimo, vamos tratar de um assunto aqui bíblico. Lembra que Abraão, o primeiro dízimo que Abraão deu a Deus foi retirado dos despojos de uma guerra que ele havia feito para salvar Ló, que estava preso, ele e a família e as pessoas de uma cidade. Lembram disso? Então, aqueles despojos, aquela riqueza que era daquele povo que entra em guerra, é um direito que o outro que vencia a guerra tinha sobre os bens. Terminava ficando com tudo que pertencia àquele povo que foi vencido. E é disso que o Senhor está falando aqui. Quem é vencido em juízo também é despojado dos seus bens. E aqui o Senhor está falando de uma pessoa que não tem condições, é o pobre. E você, por fato de saber que esta pessoa é pobre, você o oprime e o aflige mais ainda em juízo para despojar tudo que é dele. Mas o Senhor diz aqui, ó, que tirará a vida aos que os despojam. Olha a vingança do Senhor. Isso é vingança do Senhor. O Senhor que é dono da vingança, tá? Ele termina tirando a vida desse que age dessa forma. Por quê? Porque o Senhor é o defensor deles. É o advogado deles. Dessa pessoa pobre que não tem condições de entrar em juízo na mesma situação e patamar daquele que o oprime, tendo dinheiro e sendo rico, né? Porque até o rico hoje tem às vezes essas atitudes, mesmo não precisando, por vingança. Tem gente que faz isso até por vingança. Mas no 24 diz: não te associes com o iracundo. Vamos tratar de outra coisa, de outro assunto, que são as pessoas raivosas. Que pisou no calo, sabe aquela pessoa que diz: pisou no meu calo, eu rodo a baiana? Eu não sei quem é a baiana que roda, mas tem gente que é exatamente desse jeito. É iracunda, vive irada. Não te associes com ela. Sabe o que é associar? Não é fazer uma empresa junto com ela, não. É andar junto, se associar, é estar junto, conviver. Nem andes com o homem colérico. Colérico é o outro. Aqui tem dois tipos, né? O iracundo e o colérico. Aquele que é colérico, nossa, ele é cheio de cólera. Sabe o que é cólera, né? Uma raiva extrema, assim, repentina. Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaças a tua alma. Pronto, a tua alma vai ser enlaçada se você se associar com esses dois tipos de pessoas. O irado, o iracundo e o colérico. Eu nem sei qual é a diferença, mas deve ser um nível mais aprofundado de raiva, porque na verdade é raiva. A ira é uma raiva, assim, explosiva. A pessoa é explosiva, iracunda. E o colérico é aquele que tem, acho que, uma ira mais forte ainda. A cólera. Você já viu o que é cólera? É uma doença forte, não é? Então, o colérico aqui, você não deve se associar com essas pessoas, porque a sua alma corre perigo estando com elas. Não estejas entre os que te comprometem. Você vê que isso aqui é a instrução ainda aqui do versículo 19, que está sendo passada aqui através de conselhos e conhecimentos para você e para mim. Não esteja entre os que se comprometem e ficam porfiadores de dívidas. Não esteja entre estes, os que se comprometem e ficam porfiadores de dívidas. Por quê? O que acontece?
Pois se não tens com que pagar, por que arriscar perder a cama de debaixo de ti? Gente, isso aqui é muito forte e chega a ser engraçado, você não acha? Olha como é passado esse conselho para você. Se você, olha isso aqui, não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívida. Imagina, você vai ser fiador de alguém. O que acontece? Se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama debaixo de ti? Digamos que você não tem condições financeiras e serve de fiador, ainda que você tenha. Mas aqui está falando de alguém que não tem como pagar a dívida. Mas vem um amiguinho querido e diz assim, por favor, dá para você assinar esse contrato aqui? Eu vou falar de aluguel porque é uma das situações onde mais as pessoas conhecem e serviam de fiador. Hoje não é mais comum não, tá? Eu trabalho nessa área e eu sei que hoje a gente já substituiu o fiador por um outro tipo de garantia, que é o calção. Calção com U, né? Não com L. Então, calção é uma garantia que fica, calçar é garantir, né? É como o nome vem, calçar, é garantir, é colocar como se fosse um sapato, um calçado ali para manter. Então tá calçado. Então a calção ela serve de garantia. Mas antes disso aí, do calção, se fazia muito esse tipo de negócio e contrato com fiador. Então, muitas vezes a gente aceitava um fiador, mas quando não se fazia uma boa pesquisa sobre a vida do fiador, porque nós pesquisávamos mais o fiador do que o próprio inquilino. Estou falando no exemplo do contrato de aluguel. Nós fazíamos uma pesquisa maior da vida do fiador do que do inquilino. Por que será? Porque quando alguém chega a precisar de um fiador, é porque a situação dela já não é muito favorável, certo? O fiador tem que ser alguém que esteja numa situação melhor do que aquele que está pedindo fiança. Não é isso? Porém, às vezes a pessoa se comprometia por amizade e não tinha sequer o discernimento ou conhecimento. Era inexperiente mesmo. Quantas vezes eu não fui alugar imóvel e a pessoa me perguntava: o que é ser fiador? Elas não sabiam. Qual o meu papel nisso aqui? Eu sempre procurei explicar para o fiador que alguém me apresentava se a pessoa sabia do que estava se comprometendo. Por quê? Porque muita gente não tinha noção do que era isso. E olha a seriedade que é isso. A pessoa que não tem como pagar diz assim, por que você, olha aqui como diz, por que você vai arriscar perder a cama de debaixo de ti? Porque quem serve de fiador para alguém vai pagar a conta daquele que afiançou. Se ele não paga, e vou lhe digo mais, quando nós advogados íamos executar um contrato onde existia um fiador, a gente abandonava o inquilino. Já não pagou a dívida, a gente ia atrás de quem? Do fiador. Então você que ainda acha que pode fazer isso, tome bem cuidado, porque você pode perder até a cama que você dorme. Por quê? Porque você fica o principal pagador da dívida. Ninguém executa o devedor, vai executar o fiador. Porque o devedor já está devendo é porque não pode pagar. Quem é que vai ser o bode expiatório? Quem é a bola da vez? Você que serviu de fiador. E aí, os teus bens... Olha, é algo tão sério que eu vou lhe dizer mais. Você que é casado não pode servir de fiador sem a sua esposa assinar o contrato junto com você. Você sabe dessa informação? Estou lhe dando ela hoje como assessoria jurídica, tá? Essa é uma coisa que eu estou passando para você de conhecimento jurídico, tá? Antes de você assinar qualquer contrato como fiador, você chama a sua esposa e pergunta, se você é casado, e você, esposa, chama o seu esposo e pergunta, você concorda comigo e assina esse contrato? Nós dois seremos fiadores de pessoas tal, a respeito de tal assunto. Sabe por quê? Porque os seus bens não são seus, são seus e da pessoa que você vive,
da sua esposa, você é meieiro. Então você não pode entrar num contrato como fiador se ela não concorda ou ele não concorda. E digo mais, hein? Esse é um dos motivos de muitas fianças serem invalidadas pela outra parte, sendo casado, que não assinou, e às vezes a pessoa do contrato inadvertidamente aceita uma pessoa que é casada assinar como fiador, e lá na frente a esposa ou o esposo do fiador cancela a fiança, porque é algo que ela deveria ter feito junto. Essa é uma informação que eu estou te dando para você não perder o bem que é seu, porque é algo sério servir de fiador. É muito sério. E quando você é casado, você não pode fazer isso sozinho. Pode ser até favorável quando a outra parte executa, quando a pessoa que é dona da dívida, o credor, executa o fiador, o marido ou a esposa pode entrar no processo para cancelar a fiança, para questionar a fiança por ela não ter assinado. É uma maneira, sabia, de se livrar até de um processo e perder a cama que você dorme. Já vi muitos casos acontecerem dessa forma. Diz estamos no versículo 26, vamos para o 27, nós vamos encerrar no horário. Pois se não tens com que pagar, por que arriscar perder a cama de debaixo de ti? Isso já nós falamos, né? Não tem como pagar? Não arrisca. Não vai na sorte, porque não existe isso, tá? De arriscar na sorte e depois terminar perdendo a cama que você dorme. Isso é sério. Boa noite, Meire. Seja bem-vinda, querida. Estamos aqui no nosso encontro de quinta-feira. E você entrando aqui, muito prazer em vê-la aqui novamente. Seja bem-vinda, querida. Nós estamos no versículo 28 do capítulo 22 do livro de Provérbios, da sabedoria que nós estamos aqui adquirindo através do Espírito de Deus, que nos dá um entendimento e o discernimento para compreendermos que esses são bons conselhos para nós adquirirmos e aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Veja como são bons conselhos. Aqui está falando de fiança e é algo que faz parte da nossa vida. Quem é comerciante, quem é pessoas ativas no mundo dos negócios, quem já não precisou um dia entender disso, de ser fiador de alguém, não é verdade? Isso aqui, olha só, esse livro foi escrito há 3.000 anos, quase 3.000 anos antes de Cristo, 1.000 e pouco, quase 500 anos antes de Cristo, e aqui nós estamos falando de algo, e aqui no livro estava falando de fiador. Imagina como isso já existia lá antes de Jesus, como o mundo dos negócios já é uma coisa antiga, desde a criação quase, você já ouve falar em assuntos que nós vivemos hoje no dia a dia. Você entende? O direito brasileiro, ele tem origem na lei. Você já viu a lei de Moisés? Alguns temas são abordados, o direito romano, né? Então nós temos muita coisa aqui que a gente vê que funciona na nossa vida diária. Então são conselhos para hoje. São conselhos para nós aplicarmos hoje na nossa vida. Não é só no passado, lá em época de Salomão. Não, ele trata de preguiça, de perversidade. Olha só esses temas. Preguiça, perversidade, maldade, fiador, crédito, credor. Fala de gente aqui de todos os tipos de adultério. Tem muitos conselhos aqui, armadilhas que você não cairá se você ouvir e aplicar. E lembrar, eu ouvi certa vez uma mulher assim, do cabelo meio branco com as suas cães, né? Aprendemos que cães aqui em Provérbios significa nossos cabelos brancos, que inclusive diz que é a coroa, né? Dos velhos são as suas cães. Como eu não sou velha, mas eu já tenho as minhas cães aqui, bem visíveis, isso é minha coroa. E eu tenho orgulho dela. Das minhas cães, entendeu? Então é isso. Sabedoria
temos a sabedoria, o entendimento de que esses conselhos, eles são atuais, eles são para nós, para hoje, para nós aplicarmos na nossa vida. Então diz no versículo 28, não removas os marcos antigos. Olha aí, presta atenção nesse conselho aqui, ó. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. O que significa isso, gente? Olha que sabedoria. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. O que significa isso? Você remover marcos antigos significa não remova os limites que o seu pai colocou lá no passado para você. Lembra quando você era criança, que teus pais te colocou limites e que te deu essa postura que você tem hoje, que fez você essa pessoa de bom caráter que você tem hoje? É porque ele colocou marcos, ele disse para você assim, olha filho, até aqui você pode ir, mas daqui em diante não pode. Isso aqui você pode fazer, mas isso aqui você não pode fazer. Foram os marcos. Marcos é algo que você limita, delimita. É um território demarcado. Então, significa que você não deve remover. Porque lá atrás, diz aqui que nós devemos instruir a criança o caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, olha aqui, ó. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Então é isso. Não tirar os marcos que o seu pai delimitou e colocou lá no passado, na antiga, é exatamente isso. É você não se desviar dos caminhos que ele te ensinou a andar. Não remover os marcos antigos que puseram teus pais. Não muda o que o teu pai te ensinou de bom. Não retiras, entende? Não remove. Ele te ensinou bons ensinos, bons costumes, boa conduta. Não remova isso. Porque isso é aquilo que aconteceu lá quando você era criança, que o teu pai te ensinou. Não tira isso não. Continua nos bons caminhos. Não tira esse limite. Ensina aos teus filhos também assim, a ter limites, a demarcar território, dizer para ele até onde ele pode ir, aonde ele não deve ir. Você entende isso? Esses são os marcos que você deve orientar os teus filhos também. Eu já tenho netas. Eu acho que fiz um bom trabalho colocando os marcos para minhas filhas terem noção de que até que território elas poderiam andar, pisar e até onde o limite que elas deveriam ir. Eu tenho 2 filhas e agora tenho uma neta. E eu espero que a minha filha, não serei eu. Eu vou instruir algumas coisas, mas hoje são as minhas filhas que vão transmitir, sabe o quê? Os conhecimentos que eu passei para elas. Os marcos, os limites que eu dei a elas, eu espero que elas tenham aprendido e elas não removam. Muito pelo contrário, que elas instruam os filhos e as filhas, os meus netos, a obedecerem esses limites. Você entende isso? Então vamos no versículo 29, nós estamos já chegando ao final, ao último versículo do capítulo 22, diz: vês a um homem perito na sua obra? Você está enxergando alguém com excelência no que faz? Perante reis será posto, não entre a plebe. Olha só que palavra. Você está observando alguém que faz o seu trabalho com excelência, bem feito, com zelo, com amor? Esta pessoa será honrada. Será exaltada e honrada. Por quê? Olha o que diz. Será perante reis posto. E não entre a plebe. Ou seja, tem valor e tem honra aquele que faz o seu trabalho, a sua obra,
com excelência. Procura fazer o melhor, bem feito. É isso que quer dizer. Terá a honra, será colocado num patamar de destaque. Isso significa destacar-se, chegar ao topo, ser destacado entre muitos, porque o que muito tem é gente que faz de qualquer jeito aquilo que deveria fazer com excelência. Busque a excelência. Aliás, daqui a um tempo eu vou ficar abordando alguns temas aqui, segundo a Bíblia e segundo o que nós temos aprendido também como nosso conhecimento humano e o conhecimento bíblico. Juntando os dois, vai dar sabedoria. Você sabe, né? Que o conhecimento você pode ter diversas fontes. Tem o conhecimento humano, tem o conhecimento bíblico aqui, que nós estamos falando da Bíblia, e temos a sabedoria, que é o que nós vamos fazer aplicando esses conhecimentos. Daqui a um tempo eu irei abordar temas muito abordados assim na nossa vida, no nosso conhecimento diário, que terá também uma visão bíblica de como nós estamos fazendo aqui. Procura fazer bem feito. Ah, não, mas agora está se ensinando a fazer melhor mal feito do que não feito. Ou, como é mesmo, Rafa? O bem feito? Melhor feito do que perfeito. O que é diferente de fazer com excelência. Não é o perfeito que está se falando aqui. É fazer, é ser perito. É ter conhecimento daquilo que está fazendo. Porque quando a pessoa quer fazer sem ter conhecimento, ela não é perita, ela não tem expertise daquilo que ela está fazendo, ela faz mal feito. Então busca conhecer o conhecimento. Como é que eu faço algo com excelência? Buscando conhecer aquilo do qual me proponho a fazer. Não fazer uma coisa, como é que eu posso dizer? Um conhecimento raso de algo que tem que ser profundo. Te aprofunda naquilo, seja perito, tenha expertise para você poder oferecer algo e ter destaque naquilo que você faz. Procura fazer o melhor. É assim que tem que ser. Ah, mas entre fazer o melhor e fazer de qualquer jeito, escolhe o melhor. Porque será conhecido o teu trabalho e será destacado entre outros. Você não pensa assim? Com certeza, você já teve a oportunidade de observar pessoas que fazem trabalhos meia boca e outros que são peritos e fazem bem feito. O que você vai escolher? Dentre esses trabalhos, vai escolher aquele que você vê que a pessoa tem conhecimento do que está fazendo, é perito naquilo. Então, esse é o último conselho do capítulo 22 de Provérbios, que a gente caminhou um pouquinho para não demorar muito e terminar no horário. Nós estamos aqui em 9h35, 5 minutos a mais, e eu espero que você tenha absorvido desse conhecimento passado hoje aqui no capítulo de Provérbios. Eu tenho crescido muito no conhecimento e em sabedoria, e isso é vontade de Deus, que você também faça isso. Eu estou terminando, nós vamos terminar o livro de Provérbios, esse estudo que eu me propus, que Deus me permitiu com muita alegria para me fazer esse estudo do livro de Provérbios, e depois nós vamos prosseguir nas lives, não mais em Provérbios, mas em outros temas, porque a Bíblia é rica em sabedoria e Deus quer muito que a gente aprenda sobre toda ela, principalmente para vivermos a graça de Cristo. Ah, mas você está lendo o livro de Provérbios, sabe por quê? Provérbios tem muitos princípios, e princípios a gente não abandona. Nós podemos falar da lei que já foi cumprida, podemos, não para vivermos ela, porque nós vivemos a graça de Cristo. Eu quero sempre deixar isso aqui bem claro. Eu não estou pregando a lei, eu estou falando de provérbios que são princípios que transcendem, ultrapassam épocas, séculos, tempo. Eles ultrapassam o tempo e continuam sendo sabedoria para mim e para você, porque a palavra de Deus diz isso.
A palavra de Deus não muda, não altera, ela sempre vai ser atual e viva. Como ela disse, inclusive, que é a sabedoria, a palavra de Deus não só transforma a tua vida, como ela separa. Ela é muito, como é que eu posso te dizer assim, faz da sua vida algo que você talvez, sem a palavra de Deus, não saberia em que rumo tomar. E Deus te dá um livro com tanta sabedoria que daqui, quando você começa a abrir ele, claro que se você tiver uma Bíblia aí na sua casa fechadinha, como você pode imaginar, é um livro como outro qualquer, não tem sabedoria numa Bíblia fechada. Não vai fazer efeito nenhum, não é um amuleto. Continuo dizendo, tem gente que tem a Bíblia como um amuleto, fechada na sua casa. E só abre ela quando vai lá um dia na igreja, e aí o pastor dá um versículo. Boa noite, Marli Martins, minha sogra. Olha só quem está aqui entrando na live já no finalzinho da live. Seja bem-vinda, minha sogra querida, minha amada. Eu digo sempre que ela é minha sogra predileta, e ela me disse, minha nora preferida, mas ela só tem eu de nora, porque ela só tem um filho, e eu só tenho ela de sogra, porque ela só tem um filho, e mesmo que ela tivesse dois, eu não ia ser esposa dos dois, né? Não é mais assim. No passado já até pode ter sido. Mas boa noite, minha sogra, só aqui para descontrair. Então, como eu estava falando, essa sabedoria aqui só vai chegar na sua vida se você abrir a Bíblia e procurar estudar ela, se aprofundar nela. É ser perito, sabe? Ser perito naquilo que você faz. Porque se você é um pregador, se você é alguém que tem um chamado na palavra de Deus, você deve manusear bem a palavra da verdade, porque foi assim que Paulo falou a Timóteo, que ele fosse um obreiro aprovado, aquele que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. É assim que você tem que ser quando você se propõe a estudar a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo. É só você pedir exatamente isso. Você tem que se aprofundar. E pedindo ao Espírito Santo orientação, discernimento, você terá com certeza absoluta a capacidade, a capacitação que você espera ter. Porque quem te dá isso é Deus. Quem te dá isso é o Espírito Santo. Então a gente vai continuar aqui dando estudo. Se você quiser continuar assistindo as lives toda terça e quinta, eu deixei de fazer no sábado por conta do ambiente aqui, que eu já expliquei. Eu vou continuar fazendo dia de terça e quinta e conto com a sua presença para a gente interagir e para aprendermos juntos. Eu desejo a você uma noite boa de descanso, na paz de Cristo. Que o Senhor te dê a paz e te dê uma noite maravilhosa de descanso. A gente se encontra na terça-feira. Continua me seguindo aí no Instagram. Eu estou com um canal no YouTube. Entra lá no meu canal do YouTube, que essas lives eu estou lançando elas no meu canal, e terá muito mais assunto, muito mais coisa para nós abordarmos e para você tomar conhecimento e utilizar na sua vida. Coisas práticas que eu vou passar a abordar no canal e vou lá gravar e vou lançar lá para você, caso você queira continuar me seguindo no Instagram, no YouTube, no Facebook, Mari Galúcio. Não esqueça desse nome, Mari Galúcio. Eu serei um prazer em te seguir também se você for lá e me seguir no Instagram. Eu te sigo de volta, ok? Um abraço, fica com Deus e a paz de Cristo.